Leandro e João Paulo, tudo bem com vocês? Aqui professor Eduardo Paes para mais uma aula remota de geografia. Então pegue seu material, prepare sua estação de estudo e vem comigo. Então vamos lá, oitavo ano? Então pega sua apostila, abre aí na página 199, debaixo do subtítulo México. E vamos falar desse importante país, né, da América Latina. O único que faz parte da América do Norte, tá bom? Então para começar a falar um pouquinho sobre o México, vamos falar um pouco sobre o relevo. Opa, deixa eu ajustar aqui o telefone um pouquinho. Opa, melhorou a imagem. Sobre o relevo mexicano, tá? Ele é muito acidentado, muito mesmo. Você tem um predomínio de cadeias montanhosas. É um país estreito, está próximo, né, daquilo ali que é do círculo de fogo do Pacífico. Então, boa parte do território, principalmente na costa oeste, ela é muito acidentada, tá? Relevo antigo, mas também novos, né? Você tem no México a continuação das montanhas rochosas, começam lá nos Estados Unidos, né? E vários outros itens que vão fazer com que o terreno, né, o relevo mexicano, seja totalmente acidentado, tá? Muito por causa disso, a gente vai ter os tipos climáticos, né? São seis ao todo, mas alguns deles muito parecidos, tá? Enquanto nos litorais, logicamente, você vai ter uma certa umidade, né, devido à proximidade, né, do mar, do oceano. Nas regiões centrais e ao norte, na divisa com os Estados Unidos, você vai ter uma predominância de climas secos, áridos e semiáridos. Quem aí já viu algum programa de televisão, desenho sobre o México, é muito característico aquela paisagem de deserto, tá? Então, na porção central, em direção ao norte, essa realmente vai ser a paisagem, tá? Na região sul, centro, partindo em direção ao sul, o clima vai ficando mais, o país também vai ficando um pouco mais estreito, então você vai tendo mais umidade. Junta-se a isso, tá? Junte-se a isso também a altimetria do terreno, tá? Você vai ter terrenos altos, então você vai ter lugares com clima mais próximos ao litoral, né? Climas bem bacanas, de tipo mediterrâneo, tá? Com temperaturas bem agradáveis, mas também vai ter climas muito frios devido à altimetria do terreno. Lembrando, mais uma vez, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E aí você acrescenta isso, a umidade, né, e outros fatores climáticos, você vai ter um clima bastante frio em alguns lugares, exceto nas zonas litorâneas, onde você vai ter praias maravilhosas e um clima muito agradável, tá bom? A vegetação, ela tende a acompanhar o clima, né? Vegetação de zonas áridas e semiáridas, você vai ter plantas como cactos, né, que absorvem água e tentam concentrar. Nas áreas mais altas você vai ter pouca variação de vegetação devido ao frio, né? E no litoral você aí vai ter uma maior variedade. Devido também a isso, são muito poucos os terrenos férteis no México, tá? E aí você tem aquela situação, além de poucos, né, os poucos terrenos que tem, muitos deles são utilizados para a agricultura tipo exportação, não para alimentação dentro do país. O que faz com que os mexicanos tenham que, para o seu consumo, muitos deles têm que comprar alimentos importados, tá bom? Seguindo mais adiante, o México é a segunda população, é o segundo país das Américas em população, e só perde para o Brasil, né? É um país relativamente pequeno, mas com metade da população brasileira, cerca de 126 milhões de habitantes, tá? Metade da sua população é mestiça, muitos mistura de europeus hispânicos com os índios, né? Característicos nativos locais. E tá.
Indústria e mineração. Pela devida proximidade com os Estados Unidos, né, e a mão de obra ser muito barata, existem várias empresas americanas que têm fábricas, montadoras no México. Aproveitam dessa facilidade de você ter uma mão de obra barata na fronteira, né, próxima aos Estados Unidos. Então, o México, durante muito tempo, foi uma parte da fábrica da grande indústria americana, né? Isso tem mudado nos últimos anos. O atual governo americano exige que algumas empresas voltem para os Estados Unidos para gerar emprego lá, tá? Mas o México tem essa vantagem, né, de acabar produzindo empregos, infelizmente empregos muito parecido com aqui no Brasil, né, mal remunerados, né, devido ao excesso de mão de obra. E o México também, falando sobre a produção de mineração, é um fator economicamente importante, tá? No México. O México é um dos maiores produtores de ouro e prata do mundo. Isso tem muito a ver com a geologia do país. E também você tem campos petrolíferos nos litorais, tanto do Pacífico como do Oceano Atlântico. Você tem várias reservas de petróleo, aonde faz com que o México seja um dos maiores produtores e exportadores tanto de petróleo como gás natural do mundo. Tá bom, gente? Bem, é isso aí. O texto é curtinho, tem alguns mapas, né, que fazem com que se alongue um pouquinho. Peço que vocês analisem esses mapas. Entrem em contato caso tenham dúvidas, tá? E façam os exercícios indicados. De 1 a 5 no caderno, de 6 a 10 vocês podem fazer no livro. Não se esqueçam de enviar esses exercícios das imagens para o seu professor da avaliação. E aguarde no final da aula, participe da correção, ou se você não puder participar da correção, aguarde o gabarito, tá bom? Mas não deixe de enviar a foto, a imagem dos exercícios. Beijos, até a próxima, cuidem-se. Tchau!